Queridos amigos, irmãos de caminhada, com muita alegria iniciamos o Evangelho desta manhã, trazendo para todos nós essa lição que merece uma grande reflexão por parte de cada um. Os bons espíritas, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que um, o mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando-lhe inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a essas falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesmo, e é de onde lhes vem toda a força, porque a faz ir direito à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária, para compreendê-lo, uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial do espírito encarnado. Nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos, refletindo uma parte desse evangelho que nos convida a olhar para dentro de nós, sentirmos o valor do conhecimento que nos liberta, que nos ampara e que nos assiste. Jesus, quão gratos somos a tudo isso que o Senhor tem nos trazido. Que a sua misericórdia infinita, Jesus, possa nos envolver nas doces vibrações do seu amor. Ó Mestre, que a sua paz possa penetrar, infiltrar em nossos corações essa mansuetude que temos que cultivar, aprender com todos os ensinamentos que o Evangelho nos promove. Que Deus, nosso Pai, esse Pai de todo amor, que nos ensinou pelo Mestre Jesus as suas leis, o devotamento, a abnegação e a renúncia. Que Jesus olhe por todos nós. Que assim seja. Meus queridos amigos, nós estamos falando dos bons espíritas. E é preciso saber quem é o bom espírita. Será que é aquele que vai à casa espírita? Será que é aquele que vivencia os evangelhos de Jesus? Será que é aquele que tem dentro de si o caminho que Jesus nos trouxe, que é a vitória da luz sobre as trevas? E por isso mesmo, muitas vezes, repleto de obstáculos a vencer. Nós, para sermos bons espíritos, precisamos compreender desde o início de todo o nosso princípio de entendimento que o próprio Mestre, desde o início dos seus apostolados, ele nos traz, ele mostra e desvenda para as criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Nós precisamos compreender que esse sacrifício não está relacionado
aos sacrifícios materiais. O Espiritismo, meus amigos, ele não traz nenhuma nova moral, mas apenas ele faz com que sejamos estimulados a nível de inteligência para praticar tudo isso que temos aprendido com Cristo. E isso fará com que nós vamos alimentando uma fé que passa a ser uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Nós precisamos compreender que tudo isso vai nos levando a uma reflexão maior para que nós possamos retirar de dentro de nós a desconfiança, especialmente daqueles que caminham conosco. Mas também temos sido convidados a compreender o perdão, e é por isso que Jesus nos diz que nós devíamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós estamos diante de um momento muito importante para que a gente possa sensibilizar por todos os ensinos do Mestre, vivenciando com todo o nosso esforço, com desejo de melhorar, que vai facultar a uma fé que torna-se inabalável e esclarecida, porque a fé segura, a fé lógica, a fé raciocinada, ela nos coloca numa posição diferente daquele que crê por crer em qualquer crença. Todos os nossos companheiros estamos sendo convidados a restaurar dentro de nós a confiança para que a gente possa testemunhar o valor de uma nova era, de uma boa nova. E nós não podemos mais nos sentirmos inúteis, muito pelo contrário, teremos que trazer o Espiritismo na sua grandeza para dentro de nós e que o Evangelho de Jesus possa nos fazer sentir quantas vezes o convite que ele nos traz para que aprendamos a regenerar e reaprender todos os nossos atos. Nós sabemos que enquanto nós não olharmos a vida como espírito, nós teremos dificuldades para que a gente possa perceber o valor dessa doutrina que o Cristo que nos trouxe pelas mãos abnegadas do Consolador prometido. É preciso que a gente possa entender que o Espiritismo, ele é uma doutrina que nos ajuda a modificar a nossa forma de olhar a vida. E mesmo assim, traz também um novo princípio que vai fazer com que a nossa moral seja também compreendida, transformada. Então, a clareza da doutrina espírita é a sua essência. E na sua essência é onde nós vamos ver que está o verdadeiro valor da inteligência, este atributo que é inerente ao espírito. E nós vamos perceber que não tem nada misterioso, nada diferente. E o Evangelho nos faz uma pergunta: por que que tem pessoas que aceitam e não? Será que teríamos que ter uma inteligência diferente? Nós sabemos que não. Há tantos homens de grande capacidade, com inteligências grandiosas, e eles não conseguem compreender, porque lhes falta, muitas vezes, os valores perenes da simplicidade, da humildade. Ainda vivendo os patamares da vaidade, nós nos tornamos cegos. Por isso, amigos, a doutrina espírita, ela vai nos trazer toda a parte da ciência tão necessária para que a gente compreenda o ser espiritual que nós somos. E com essa compreensão, nós acabamos avançando para alcançar uma sensibilidade diferente, e essa sensibilidade nós podemos chamar ou denominá-la de maturidade do senso moral. E a maturidade, ela não depende da idade, e nem do grau de instrução, mas ela vai nos mostrar que são as experiências e os conteúdos que cada um de nós já vivenciamos. Quando Jesus nos convida, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, isso precisa ter um certo senso moral e uma maturidade para compreender, porque isso não quer dizer que devemos ajoelhar diante dessa pessoa que nos ofendeu
do adversário, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles sintam auxiliados por nossas próprias atitudes e por nosso exemplo, que é algo que fala mais alto do que qualquer palavra. É preciso também, por parte nossa, de renovar o nosso pensamento, voltando as nossas ações para o bem. E aí nós vamos ver que, se isso acontece, nós estaremos diminuindo o crime, os sofrimentos em geral, devido à ignorância e à miséria que muitas vezes ainda impera sobre a terra. E o nosso papel é trabalhar com tudo aquilo que o Cristo veio nos ensinar. E o Evangelho nos disse que muitos atêm mais aos fenômenos do que à moral, que se lhe afigura que lhes afigura sedice e monótona. Tem muita gente que ainda vive dos fenômenos, que vivem dos milagres, e nós sabemos que a doutrina espírita não vem para nos mostrar milagres, muito pelo contrário, ela vem para nos esclarecer, para libertar dessa situação que muitas vezes ainda consideramos como mistérios. A doutrina espírita não tem mistérios, irmãos. Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos para compreender tudo aquilo que faz parte de nossa evolução. Mas nós precisamos também trabalharmos muito conosco, porque Jesus, ele viveu ou vive sem essas situações que nós percebemos que são as lutas de cada dia. Por isso, Jesus nos convidou a caminhar e a penetrar pela porta estreita da vida. Nós gostaríamos de convidar a todos que conhecem a doutrina espírita para que nós possamos trabalhar em favor de nossa compreensão, de nossa libertação, modificando toda a nossa forma de pensar e de sentir, porque Jesus, quando ele nos fala, ama os teus inimigos, ele não está nos recomendando que nós tomássemos por modelos de serviço a conduta quando os nossos opositores se afeiçoam ao mal. Ele está mostrando que nós devemos dar o nosso exemplo, por isso, nós precisamos mentalizar cada vez mais uma forma de auxiliá-los, de retirá-los deste charco que muitas vezes, quantos irmãos estão mergulhados, que são os nossos adversários. É preciso que a gente aprenda a amar, e amar é uma situação de um sentimento nobre que ainda às vezes não temos esse sentimento nós. E nós ainda guardamos quantos adversários, quantos, e o adversário, ele é mais propriamente aquele que suca a nossa alma, a afeição do lavador que cava na terra, a fim de que produzamos na seara do bem. O adversário é sempre o amigo, silencioso, que vem nos mostrar, com muita cautela, aquilo que nós devemos corrigir dentro de nós. E nessa coerência de pensamentos, sejamos mais vigilantes. E nós vamos ver que o amor por esses espíritos deve despontar de uma forma natural e não com essas recusas que muitas vezes nos causam grandes dores. E é preciso que a serenidade ainda seja para nós algo a ser construído. Nós precisamos compreender que o espírito que domina todo o nosso, é o espírito que domina toda a nossa forma de pensar e de agir, e até mesmo domina a nossa matéria. E é por isso o nosso querido Eurípides, professor Eurípides, tem nos ensinado da necessidade de espiritualizarmos a nossa existência. O espírita, o bom espírita ou o espírita, ele precisa compreender o que seja ser bons espíritos. Para sermos bons espíritos, nós precisamos ter uma vontade absoluta em transformar todo o nosso pensamento numa dinâmica
coerente com as leis de Deus. E o Evangelho nos diz: aquele que pode ser com razão qualificado do espírito verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Eu não serei boa espírita com pensamentos no mal. Eu não serei boa espírita se desejar mal para o outro. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Nós precisamos entender que os olhos do espírito é que vai fazer com que a gente caminhe em direção ao bem e não aos olhos do homem, porque os olhos do homem só vê aquilo que está ligado à matéria, aos interesses, e nós muitas vezes não conseguimos compreender toda essa grandeza que o Cristo veio nos ensinar e passamos a ser muitas vezes credores diferentes às leis. Então nós podemos sentir que o amor cobre a multidão de nossos inimigos. E quando Jesus nos exortou ao amor pelos inimigos, ele nos indicou o valioso trabalho que iria nos auxiliar na forma imunológica em favor de nós mesmos. Porque todas as vezes que eu me proponho a amar o meu inimigo, eu estou libertando daqueles torpores que muitas vezes ainda nos trazem grandes dores. E se não apagamos o incêndio, atirando-lhe o combustível, e não podemos sanar feridas, alargando todas essas bordas, com força, com coragem, também não entraremos em harmonia com os nossos adversários por intermédio da nossa violência. Tenhamos isso em claro, meus irmãos, sejamos bons, amorosos, compreensivos. Nós podemos cuidar de todos nós. E Kardec nos traz uma recomendação muito importante, que o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá uma percepção mais clara do futuro. Quanto mais eu compreender a vida como espírito que sou, nós vamos ver o papel dessa doutrina que vibra dentro de nós, convidando-nos a mudar a nossa forma de pensar e de sentir. Ele é tocado no coração, pelo que inabalável se torna a fé. E é por isso que a nossa fé ela é construída. Nós não ganhamos a fé. Ela é uma construção do Espírito. E Jesus, na sua beleza plena, nos ensinou que a fé tinha que ser lúcida, uma fé amorosa. E Kardec encerra esse item com uma recomendação para todos nós. E que a gente possa um dia nos esforçarmos para fazer isto. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Este é o papel da reencarnação, que nos reeduca, que nos transforma, e que a gente não fique mais criando contenta com quem quer que seja, mas que cada um contente com aquilo que recebeu, porque quanto a mais discussões, dificuldades, nós vamos nos agarrando às pequenas coisas do mundo. E creia, irmãos, Jesus veio nos trazer um novo olhar quando ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. E esse item é o item do Evangelho que nos convida: sede perfeitos. E Jesus, que conhece todas as nossas dificuldades, ele abre um portal para nós, para que a gente tenha desejos e aspirações de entrar, de renunciar e de sentir que as nossas dores são profícuas transformações que ocorrem dentro de nós. Deixamos aqui o nosso abraço a todos, pedindo a Jesus que ampare os nossos lares, nossos familiares, e que a bênção do Cristo sustente-nos de toda forma, para que a fé possa nos transformar por meio de um conhecimento sólido. Queridos amigos, que nesta hora do passe,
nós sejamos agraciados com essas vibrações, sustente os nossos pensamentos, traga-nos o bom ânimo e a alegria de viver. Mestre querido, que a nossa água possa ser fluidificada e abençoe-nos nesta hora. Que a força divina nos sustente. Amigos, recebam no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec. Sejamos irmãos e tenhamos força e coragem nessas horas que somos convidados a viver o Evangelho de Jesus. Paz e luz é o que desejamos a todos.